E aí, galera do grupo Como Estudar, beleza? Hoje a gente vai falar sobre resumos, que é uma dúvida recorrente das pessoas que estão estudando para concurso e ainda não conseguiram o seu cargo. E tem uma dúvida muito grande quanto aos resumos. Como fazer, se eu tenho que escrever o parágrafo inteiro, se eu tenho que só colocar pontos, mapa mental, esse tipo de coisa. Para iniciar, eu vou contar uma história para vocês. Estava no curso de formação em Anápolis e eu estava tirando muita nota boa, né? Eu tirava muitas notas boas nas provas, eu me saía bem, né? Tanto que eu fui o quarto colocado no curso. E um camarada da mesma companhia que eu, na primeira companhia, ele me chamou e perguntou como eu estudava. Ele falou, como é que você faz? Você faz resumo, você só lê, você estuda bem antes da prova, como é que você faz? E como eu sempre pergunto para quem vem até mim tirar alguma dúvida, eu pergunto como a pessoa estuda. Eu perguntei para ele, como é que você faz? Ele me trouxe o caderno dele, certo? Cara, ele literalmente, ele copiava tudo. Ele copiava tudo. Lá em Goiás a gente tem um procedimento operacional padrão, né, carinhosamente chamado de POP, procedimento operacional padrão, que é onde discorre aí sobre todas as ações policiais, desde o estacionamento da viatura, né, da barca, até fala de helicóptero, incêndio, enfim, produtos perigosos, é bem extenso. E eu falei, cara, é impossível você fazer desse jeito, você está copiando tudo. Ele realmente, ele copiava, ele me mostrou o caderno dele, porque ele estudava muito e não conseguia ir tão bem nas provas, tá? E ele me mostrou o caderno dele. Ele copiava tudo, ipsis-literis. Então, eu falei, irmão, não é assim, cara. Você tem que colocar em tópicos, você coloca as ideias principais. Muitas vezes você vai para a prova com aquela memória recente, né? Então, dado essa introdução, e muitas pessoas fazem isso também, eu vou te ensinar a maneira correta, ou pelo menos a mais conveniente, de você fazer um bom resumo, beleza? Por exemplo, resumo. Vamos escolher por tema aqui, tá? Atos administrativos, que é um tema bastante amplo. Alguns julgam que seja bastante complexo. Mas vamos lá, você vai estudar atos administrativos ou qualquer outro, tá? Eu vou dar o exemplo de atos administrativos aqui para vocês. Aí, a gente tem lá os atributos do ato. Primeiro, você vai colocar o assunto. Ato administrativo é o assunto, beleza? Aí você colocou lá no teu caderno. Por quê? Para você já ter a noção, quando você for voltar lá para ver, você saber, não, aqui eu estou estudando atos administrativos, vou condicionar minha mente a pensar atos administrativos. Tudo que eu falar aqui embaixo, eu vou estar falando de atos administrativos. Beleza. E dentre os assuntos de ato administrativo, existe atributos do ato. Aí, ato administrativo, você copia alguma coisa eventualmente sobre ato administrativo, que é da manifestação unilateral da administração pública que visa o fim público, é tudo isso. Beleza. Aí, um dos assuntos subtópicos de ato administrativo, que podia ser qualquer outro, se chama atributos do ato. Atributos do ato é um subtópico. Existe o tópico, ato administrativo, e você discorre algumas coisas sobre ato administrativo, que vai estar lá no teu material, tá? Ideias principais. Você não vai copiar tudo que está no PDF, porque senão você está simplesmente copiando o PDF e nenhuma cabeça é capaz de gravar tudo aquilo. Lembrando que o resumo, olha o nome, resumo. Você resume aquilo que você estudou. É só para você revisar posteriormente, beleza? Direito, ato administrativo, atributos do ato. Aí você vai fazer um mnemônico, por exemplo. Atributos do ato. Um mnemônico do atributo do ato é o quê? PAT, que é o quê? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade
e imperatividade. Beleza? Aí quando você coloca isso aqui lá no teu material, atributo do ato, PAT. Cara, você nunca mais vai esquecer. Você circula, faz bolinha, coração, qualquer coisa. Quando você bater o olho nisso aqui, você vai lembrar presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Entendeu? Dentro de atributos. Aí, você vai pegar, vamos supor, autoexecutoriedade, tá? Você vai dar lá, autoexecutoriedade, aqui. Vou botar na outra folha, aqui mesmo, tá? Autoexecutoriedade, um exemplo. Aí você colocou lá, ato administrativo, falou um pouco, pontos principais. Aí vem atributos do ato, coisas principais, atributos do ato. Fez lá um mnemônicozinho para você lembrar dos nomes, né? Aí vamos pegar, um desses aqui é a autoexecutoriedade, esse aqui. Autoexecutoriedade, tá? Aí, você não vai escrever tudo que está no teu material, como eu já te falei. Senão você está copiando e ponto. Não, você só vai escrever de uma maneira que você lembre depois, a posteriori, tá? A autoexecutoriedade, ela é dividida em duas. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele divide a autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. Aí você escreve lá, embaixo no teu material. Celso Antônio Bandeira divide em executoriedade e exigibilidade, certo? Pontos principais, por isso que servem os mapas mentais. O mapa mental, como é que funciona o mapa mental? Você coloca uma ideia no centro, certo? Uma ideia no centro, vamos supor, imperatividade. Aí você coloca todos os braços. Aí, fala sobre isso, fala sobre isso, fala sobre isso, fala sobre isso. Aí isso aqui tem isso, certo? Já não dá pra ver. Mas aqui, ó, vamos supor que tem esse assunto aqui, certo? Esse assunto aqui fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. A nossa cabeça, como eu já falei no vídeo anterior, a nossa cabeça funciona em blocos, em blocos. Como é que você fala o teu CPF? Você fala, qual é o teu CPF? É 53 bilhões 400... Não. Você fala 050 777 691 42 em blocos. Da mesma forma, tem que ser o seu resumo, porque a tua cabeça funciona assim. Então, é uma dúvida recorrente de quem começa a estudar, ou até aqueles que já tem um tempo que estão estudando. Fala, mas como é que eu faço um resumo? Cara, o resumo, o nome já diz, resumo. Você tem que otimizar aquilo ali. Aquilo ali é para quando você revisar aquela matéria, pelos principais pontos e tópicos, você lembra do todo. O teu material fica menor. Quando você conseguir fechar o edital todo, fazer resumo de tudo aquilo que está em algum edital, teu estudo vai ficar muito mais rápido. Aí é só lapidar para passar em primeiro na prova. Porque já está tudo mastigado. E a sua cabeça já está... Quando você coloca um ponto, ela já lembra do todo. Beleza? Então, resumo é isso. O resumo, ele tem que ser algo que otimize o teu estudo, algo que facilite a tua revisão. Tranquilo? Não existe copiar tudo, não existe copiar até o rodapé. Não precisa dessa preocupação. Tranquilo? Então, uma dúvida aí sobre resumo para vocês. Prova da PCDF tá aí, DPEM tá aí, PMGO tá aí e dá tempo de você passar se estudar da maneira correta. Tranquilo? Um abraço, continue.